Boa noite, internet. Boa noite, Cristiano. E olá para a internet. Boa Aqui é noite, o, Alberto. aqui é o Alberto Lopes, comigo está o Cristiano Saito. E esse aqui é o canal Amassando Newton. E hoje nós vamos fazer o nosso programa light, nosso assunto leve. Isso Mais ou mesmo. menos, o Vamos. leve, né? Deixa eu botar aqui o nosso assunto. Peraí, atenção. Aí. Apesar que Mas essa tela é do filme. Isso é da série, né? A gente vai da falar mais série, do quadrinho da série. ou Não, vai. vamos falar de tudo, né? Excelente. Pronto, voltei aqui. Tá minha cara bonita de novo. É, então, a ideia era hoje a gente falar um pouquinho sobre. é, as nossas discussões normalmente acabam indo para isso, né? A gente começa a falar de um assunto e de repente vai relacionando, que eu acho que é até a coisa mais interessante e mais inteligente, né? Fazer relações e estabelecer novas sinapses, né? E Excelente. esse The Walking Dead é uma série, uma franquia, né? Agora tem que chamar Uhum. assim, né? Uma franquia multimídia, porque já estão em várias mídias, que eu acho interessante. Não, mas vamos lá. Começando, conta um pouco a história. Eu acho que Tá, o que é o universo, sobre o que é o The Walking Dead. tá. Então, Walking Dead é uma história, começou, né, como uma história em quadrinhos, ela é escrita até hoje pelo Robert Kirkman, começou a ser publicada no começo dos anos 2000, e a história basicamente trata sobre o mundo teve algum problema, que até hoje nunca se explicou, nenhuma das mídias do Walking Dead nunca se propôs uma explicação, por algum motivo, as pessoas que morriam começaram a voltar à vida, né? Voltar à vida não, viravam um zumbi, né, naquele modelo de monstro de filme de terror de antigamente, né? O bicho que sai andando meio podre, e vai andando, né? E soltando esses grunhidos. Agora, o Walking Dead, ele tem uma existe Mas uma. tem duas coisas. Eles nunca usam o nome zumbi. Então, isso aí mais na série de TV, viu? No Gibi eu não tenho impressão se ele. Eu acho que eles não tem tanto essa preocupação. Foi mais uma questão de estilo na hora que eles transpuseram para a TV. Ah, é? Porque Eu achava que isso era uma escolha do Kirkman, eu porque. não sei se dizer se a escolha foi dele, porque ele é produtor da série de Não, mas TV, eu né? achava que já nos quadrinhos já tinha essa diferenciação É, de não. uma coisa que é muito forte nos quadrinhos, aliás, uma diferença muito forte entre os quadrinhos e a série de TV, é que nos quadrinhos eles não têm essa uniformidade com o termo Walker, que no seriado é só o Walker que eles falam. E nos quadrinhos eles dão vários nomes de acordo com o comportamento, né? Pelo menos isso era no começo da série de quadrinhos, né? Então, tinha o que andava era o Walker, tinha o outro que gemia era o Moner, sei lá. Uhum. O que corria. Se tivesse um que correr, seria o Sprinter, mas acho que não tinha nenhum que corria. Esse é outro ponto importante. São os zumbis mais, como definidos pelo Romero, são mais lentos, querem comer as pessoas. Não é nada na linha dos novos zumbis do 28 horas depois, 28 dias depois, nem do filme do Brad Pitt. O O Guerra, Guerra o Mundial Guerra Z, Mundial né? Z. Uhum. Não, ele é exatamente. Assim, o zumbi do Jorge Romero, se eu não me engano, os zumbis gostavam de comer miolos, não era? Cérebro, não era? Não tenho certeza, mas eu acho que tinha uma coisa meio assim, que era para comer o cérebro das pessoas, né? Era um monstro tão horrível que queria abrir a cabeça da pessoa e comer o que tinha lá dentro, né? Os zumbis do The Walking Dead, eles têm algumas características próprias, né? Algumas que eu não sei se são, que eu acho que não são originais, né? Então é essa mesmo, do zumbi ser um bicho que vai andando devagar, vai andando lento e tal. Segunda característica diferente, peculiar, né? É que os zumbis são canibais. Mas aparentemente tem alguns episódios, pelo menos na série de TV, que eles parecem que eles escolhem que tipo de animal eles comem, né? Apesar de que tanto na série de TV quanto no gibi,
tem algumas horas que mostra eles comendo cavalo e outros animais que eu não vou falar aqui para não estragar, tá? Mas... E agora, a característica que Mas eu... desculpa, o que você quer dizer com canibal? Eles Eles comem comem carne outros humana. zumbis? Não, e Mas outros zumbis vivo. eles não comem também. Eles comem... Não mostra eles comendo outro zumbi. Eles gostam de coisa fresca, não gostam de comer coisa podre, não. Ok. E aí uma terceira coisa que acho que é bem específica do Walking Dead é que os zumbis... tradicionalmente, nas historinhas de zumbi, tinha uma coisa que o zumbi mordia um humano, e aí esse humano era infectado com a zumbilância, e aí virava um zumbi também. E no Walking Dead, uma grande reviravolta que aparece, né, que se constata na série de TV, é no finalzinho da primeira temporada, que eles isso eu cheguei a ver. Que é que tem um vírus no mundo, ou vírus, não, alguma condição que é diferente, que todo mundo, quando morre, a partir quando começou o desastre lá, todo mundo que morresse ia virar zumbi. Bastava morrer para virar zumbi. Então, na verdade, as pessoas que são mordidas viram zumbis não porque foi a mordida que virou zumbi, é porque ele morreu, foi infectado, morreu, e aí ele volta como zumbi. Exatamente. Seria essa a ideia. Tanto que tem alguns personagens que... Eu falo alguns personagens porque, assim, na verdade, na série de TV foi um, e no gibi foi um, mas foram personagens diferentes. Que eles são mordidos no calcanhar pelo zumbi, e aí os heróis saem correndo e cortam a perna do cara para ele não ser contaminado, né? Para ele não ter infecção, para ele não morrer. E aí, num dos casos ali, resolve, isso aí funciona assim, né? Agora, então isso acho que é uma coisa bem, bem diferente, apesar que depois vieram outras histórias que vão mais ou menos nessa linha, né? Se eu não me engano, o Guerra Mundial Z é uma coisa mais ou menos assim também, que é um vírus, então algumas pessoas pegaram o vírus e outros não pegaram o vírus, mas se um zumbi morde, vem o vírus, e o Walking Dead tem essa coisa mais universal, né? Mais mundial. Na verdade, no Guerra Mundial Z, a cura os zumbis só querem carne fresca. Então, se você está doente, os zumbis não querem. Então, a ideia é você simular que você está doente, e aí você conseguiria passar pelo meio dos zumbis. Pelo que eu me lembro também disso. Que ele se contamina para andar pelos zumbis. Tem uma coisa interessante também, né, que eu acho que agora me veio à cabeça, né? Tem um zumbi muito famoso, muito antigo, que é o Frankenstein, né? Ele é um morto, um cara, só que é um morto feito de vários mortos, né? Que voltou à vida. Mas você considera ele um zumbi? Do mesmo jeito que consideram o Namor o primeiro mutante da Marvel, né? Bom, mas eu acho que a principal questão do zumbi é ele comer a fome insaciável de carne humana, né? E isso então, o monstro de Frankenstein não tem. É verdade. Mas, assim, o medo de ser comido, né? Assim, o nojo, né? O asco com relação a comer alguém que come carne humana, acho que é explorado também nas histórias aterrorizantes ou de aventuras que tribos de canibais na África, ou na América, ou na Ásia, né? O europeu, né? Que acontecia isso, né? E muitas vezes até colocaram uns canibais, falando assim, o canibal vai comer porque tá com fome, ele vê você e quer comer, aí você se pergunta, por que o canibal não come o outro canibal? Mas, na verdade, tem tribos que o canibalismo tinha uma função ritual, né? Uma coisa assim, vou comer o inimigo para ganhar as habilidades do inimigo, né? Agora, não, mas vamos da questão da metáfora. Eu acho que nos anos 60, com o George Romero, quando foram criados os zumbis, quando foi criado as regras do zumbi... Zumbi de cinema. Sim, mas que foi quando virou pop. Isso é zumbi pop. Do zumbi pop. O zumbi era uma metáfora muito grande sobre a alienação da sociedade. Depois, principalmente do Guerra Mundial Z,
a questão do zumbi vira uma metáfora sobre a sociedade de consumo, sobre os limites de recursos que a gente teria para alimentar toda a população, muito em linha com aquecimento global, crítica ao capitalismo. Na questão do The Walking Dead, como você vê a metáfora dos zumbis? Então, pois é, agora você me fez pensar. Você tinha que ter me perguntado isso aí durante a semana, para eu pensar durante a semana. Mas vamos analisar algumas coisas aí. A história do Walking Dead, pelo menos assim, a primeira grande narrativa, que foi a série do Gibi, que até hoje está rolando, tem mais de 15 anos aí, mais de 120 edições, né? Sempre foi, no começo, principalmente no começo, é aquela coisa da sobrevivência, né? Então, é o apocalipse, os zumbis estão lá, né? Mas teve um apocalipse, e aí os grupos de sobreviventes tentando se juntar e colaborar entre si para garantir a sobrevivência. Tem um pouco da coisa de exploração, porque no começo as regras não são muito claras, por que tem zumbi, cadê o zumbi, como a gente se protege, quais são as melhores práticas para se defender, né? Tem um outro tema interessante no começo, principalmente na primeira edição, no primeiro episódio da série de TV, que é o seguinte, que o personagem principal, que é o Rick Grimes, ele é um cara que é um policial que ele foi baleado numa ação policial lá da cidadezinha dele, no interior dos Estados Unidos, e ele foi baleado e ele entra em coma, e aí ele vai para o hospital, e aí no hospital ele passa meses em coma, a licença poética, né? Ele passa meses em coma, e aí fica lá meses no hospital sem trocarem o soro dele, sem darem comida, sem trocarem a sonda de urina dele, nem nada, né? Mas tudo bem, ele ficou só deitadinho dormindo, o coma deles lá, ele deitou dormindo. Aí ele acorda quando já tem, assim, não deixa claro na história quanto tempo, mas a sugestão ali é que são várias semanas, talvez meses, que o Rick foi dormir, né? Ele teve o tiro, levou o tiro, e aí até ele acordar. Quando ele acorda, já está todo cheio de zumbi, né? Largaram ele lá no hospital. Largaram não, né? Quer dizer, teve zumbi que matou os médicos, os enfermeiros e tal, mas de alguma forma ele acabou tendo a sorte de não ter sido atacado ali. Largaram ele no hospital e aí ele sai. Então, é o tema da pessoa que se coloca numa situação desesperadora, sem saber o que está acontecendo, né? É quase como se fosse um explorador entrando no mundo alienígena, né? O Rick, ele acaba sendo ele acaba refletindo o olhar do leitor ou do espectador sobre como que seria se você fosse colocado hoje num mundo zumbi, né? Num mundo com umas regras de sobrevivência diferentes, com as regras de funcionamento diferentes, né? O tipo de adversário que você vai ter é diferente. Isso eu diria que vai, assim, na série de TV, vai até final da segunda temporada, né? Isso é o principal mote. Na terceira temporada, eles começam vão para uma pegada um pouco road movie, mas aí eles acabam entrando numa sequência de arcos na história que já começa a ter o tema do estabelecimento da civilização, quais são as bases que eles vão precisar ter para garantir, não é só uma sobrevivência, mas garantir uma vida, né? Então eles já começam depois a discutir sobre o futuro, como que como vai se sustentar a situação, né? Então, isso é uma coisa, esse é um aspecto, um outro tema, né? Um outro aspecto interessante. Então eu acho que assim tem algumas coisas que acho que a gente ainda dá para fazer essa analogia da exaustão dos recursos, né? Apesar que tem uma coisa que eu gosto mais no Gibi do que na série de TV. Série de TV até hoje, assim, supostamente passaram-se muitos anos já desde o começo do apocalipse zumbi e parou tudo de funcionar, né? Então, tem esse aspecto também, né? A dependência tecnológica, a dependência dos serviços públicos, dependência de uma estrutura governamental, de uma estrutura de Estado, uma estrutura de Estado. E
E aí eles têm também uma coisa que eu acho meio ridículo, até que eles têm gasolina até hoje, assim, eles vão procurando num carro, procurando outro, onde você foi? Eu fui andar por umas cidades aí para ver se achava algum carro com gasolina e todo mundo andando com gasolina, né? Então, é um negócio que é super irreal isso daí, mas no gibi já faz... Max. Pois é, mas no Mad Max supostamente ainda tem alguém refinando, né? Alguém está ainda extraindo e refinando. Não pode ser assim a gasolina que foi aproveitada dos carros que estão parados ali pelos zumbis, né? Então tem esse último aspecto também, né? Que eu acho que é o da dependência, até do ponto de vista psicológico, né? A mesma coisa que você vê naquelas histórias assim de apocalipse, como Mad Max, ou de um grupo que fica isolado e aí acaba criando uma nova ordem social. Você tem assim, muitas coisas que acontecem na história, tanto no gibi quanto no livro, no jogo de videogame também, que também foi super popular. Mas eu quero falar sobre essas frentes aí, né, e o impacto que teve em cada uma das mídias. Mas um ponto interessante é que tem essa similaridade com essas histórias, né, o Senhor das Moscas, né, o Lost, né, então que você bota um grupo de pessoas numa situação adversa, absurda, e é uma situação assim que não é por tempo indeterminado, né, não é uma situação transitória, então eles precisam se reorganizar, e quais são as regras. Então, coisa do tipo, viram meio no Walking Dead, né, em todas as mídias, acaba virando meio que um faroeste, todo mundo vai atrás de arma de fogo. Eu acho que esse comentário sobre o Lost, eu acho que é bem pertinente, porque eu estava pensando, eu vi a primeira temporada, eu vi muito pouco da série, mas o que me parece é que, muito mais do que uma metáfora política, é muito mais um ensaio sobre o personagem, como as personagens podem mudar nesse cenário de cataclisma, de você poder se reinventar, né? E você vê alguns personagens, aí eu realmente do quadrinho eu não li nada, eu não sei se os personagens são os mesmos, se eles têm arcos tão longos, mas, por exemplo, o Daryl é o escrotão, o bully, que sofreu o bully do irmão, que no final acaba mudando muito na história, né? Formando laços afetivos, acho que com a Carol, e isso acaba... a história acaba sendo muito mais sobre o personagem do que sobre os The Walking Dead em si, né? Então, aí acho que a gente tem que entrar um pouco nessa questão das mídias, né? Eu estava pensando nisso daí, que tem muita diferença entre os personagens. Vamos começar a análise assim. Eu tenho a série em quadrinhos, eu tenho a série de TV. Agora, a série de TV foi criada depois, como uma adaptação para a TV da série em quadrinhos. Mas a série em quadrinhos, o criador, o limite dele é só o que consegue ser colocado numa página, né? O que consegue ser apresentado de forma visual. Não é o Kirkman que desenha, né? Não. Ele sempre teve uns colaboradores. Eu gostava, inclusive, muito mais do cara que desenhava originalmente. Ele desenhou, acho que, as primeiras 6 edições. E depois entrou um outro que acho que é o mesmo que está até agora. Então, ele, assim, série em quadrinhos, o que o cara imaginar, o artista vai lá e põe. Né? O que o roteirista imaginar, o artista desenha. Agora, na série de TV, você tem um monte de variáveis que vão afetar. Para citar um outro exemplo de outra adaptação, a Guerra dos Tronos, né, que é o primeiro livro da Crônicas do Fogo e do Gelo. Eu não li todos esses livros da Crônicas do Fogo e do Gelo, inclusive porque eu estou com medo do George Martin morrer antes de terminar, e aí eu vou ter lido um monte de livro à toa. Então, estou lendo outras coisas primeiro. Mas, nesse primeiro livro que eu li, tem várias cenas que... assim, só um contexto. Eu primeiro assisti a série, a primeira temporada do Game of Thrones, depois eu li o livro, muito tempo depois, e aí depois eu reassisti alguns episódios da primeira temporada para lembrar, né?
Uhum. E é interessante que algumas cenas que eles colocam lá, o fulano viajou, não sei da onde para não sei para onde, né? Lugares super longe. Aí no livro eles sobem no cavalo e vão andando nos cavalos. E na série de TV eles vão a pé. E aí eu até achei, isso é uma coisa que parece uma bobagem. Quando eu assisti a primeira vez, eu nem prestei atenção nisso. Mas depois que eu li o livro, eu vi de novo, falei, pô, mas por que os caras estão andando a pé aí? Aí eu fui procurar isso aí, realmente era orçamento, que a HBO no começo ainda não estava apostando tanto assim, né? Foi a primeira série assim com essa temática que eles fizeram. E aí o orçamento não dava para ter cavalo, então eles fizeram a pé. E aí a mesma coisa acontece no Walking Dead. Então você tem situações, e principalmente do ponto de vista dos personagens, me parece que essas são questões que acabam afetando as decisões de criação da série, né? Então, por exemplo, já senti o drama aí. Então, por exemplo, a personagem, a Andrea, que ela é feita por aquela moça que fez o filme The Majestic com que fez o próprio filme do... Quando eles criaram a série, foi o diretor do The Mist. Ela fez o The Mist com ele. Que é o grande especialista em Stephen King. É aqui, ó, Laurie Holden. Laurie Holden. E o diretor e o produtor era o Frank Darabont. Frank Darabont, que dirigiu ela no The Mist. Isso. Então, ele... aliás, assim, isso também é um outro detalhe que eu vou falar do Frank Darabont. Mas ela a Laurie Holden, ela fez o papel da Andrea, né, que é uma personagem que é muito importante no gibi. Tanto que, assim, ao longo do gibi, ela virou uma das personagens mais amadas e ela durou mais de 100 edições no gibi, entendeu? Uhum. E depois ela acaba... E acho que bom, na série ela morre também, ela morre faz tempo, no gibi ela morreu faz tempo também, então não tem muito spoiler isso daí. Já me falaram uma vez que spoiler é só dos primeiros 6 meses, né? Mas enfim. A Andrea, ela morre no gibi, puta, depois que passou um monte de arcos, né? Um monte. E ela é uma personagem que é retratada como uma personagem assim forte, uma mulher decidida. E ela, na série de TV, o arco dela foi meio que dividido entre algumas personagens. A própria Andrea, da TV. Uma personagem que foi criada, que é a Sasha, ela foi criada para TV. Na verdade, ela não foi criada para TV, mas a Sasha da TV, tem Sasha no gibi também, mas a Sasha da TV... Quem é a Sasha? Sasha é aquela menina que foi fazer era interpretada pela menina que foi fazer o Enterprise Discovery. Sim. Esqueci o nome dela, ela tem um nome triplo lá. Então, e aquela menina, ela foi fazer ela fazia a Sasha e tal. No gibi, ela não tem o papel que ela tem na série. Na série, ela foi importante. Ela era sniper do grupo. Por muito tempo, ela foi sniper. E no gibi, é a Andrea que faz esse papel. A Andrea também, depois, passa um tempo, ela assume ela tem uma relação afetiva com o Rick, o personagem principal, que na série de TV acabou sendo a Michonne, que no gibi tinha uma relação amorosa com o Rei, que no gibi tinha uma relação amorosa, que na série de TV tinha uma relação amorosa com a Carol, que no gibi morreu logo no começo. Mas na série de TV, a Carol é uma das personagens mais legais que tem. Aliás, se não for a mais legal, né? O Daryl é um cara que não tem no gibi. O Daryl Merle, que era o irmão dele, não tem no gibi. Agora, assim, essas são coisas que eu fico pensando, né? Alguns personagens do gibi, às vezes me dá a impressão que eles tiraram da série de TV, ou eles sumiram da série de TV por decisão criativa, por ver que certas narrativas, né, certos enredos não fazem muito sentido para uma audiência de TV, ou que você não vai conseguir, porque na TV você tem que ter movimento, você tem que ter som, né? Então, talvez você tem que se conformar no formato de 1 hora, tem que ter 1 hora de coisas acontecendo, tem que acontecer coisas a cada 1 hora, não pode ficar 1 hora inteira da história sem acontecer nada. E outra coisa que é o casting, né, a escalação do elenco, né? A situação que eu achei mais impactante do ponto de vista de decisão criativa foi que o protagonista, depois de
9 anos, ele falou, tá bom já de matar zumbi, né? Agora eu quero fazer outras coisas. Aí ele voltou lá para a Inglaterra, mas aí já falaram que ele vai fazer uns filmes do Walking Dead depois e tal, que é o Andrew Lincoln, né? Só um parênteses. A atriz que faz a Sasha é a Sonequa Martin Green. Isso aí, ela mesma. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que divirja muito. Só que aí tem um espaço, um outro aspecto legal para a gente observar. Fazendo um paralelo com as adaptações dos gibis da Marvel, né, do cinema atual. Pô, gibi da Marvel sempre teve adaptação, vai. A pessoa fala, agora que tem. Não, sempre teve. Tinha aquele Homem-Aranha da década de 70 que você assistia também, que ele fazia assim com a mãozinha e saía de trás da mão dele uma corda, e era a teia dele. O Super-Homem, nos anos 40, tinha um seriado do Super-Homem no cinema, né? Agora, a questão é, por que as adaptações da Marvel, do MCU, em sua maioria, porque acho que nem todos os filmes são legais, né? Mas na maioria são filmes assistíveis, pelo menos, né? Você assiste, você acha, assim, você se diverte, se você não achar um bom filme, você se diverte. Agora, o Walking Dead, ele teve um problema, que é assim, da terceira temporada para frente, até a terceira temporada, mais ou menos todo mundo acha que foi boa. A quarta, agora a quinta, sexta e sétima e oitava foram muito ruins. Eu assisti todas por causa daquele efeito assim, pô, não é possível que tá tão ruim assim. Agora eu vou assistir, porque deve acabar logo, eu vou terminar para ver logo essa porcaria até o final. E não acaba, né? E provavelmente, quando eles decidirem que tá ruim demais, tem que cortar, eles cancelam no meio e não dão satisfação, né? Mas tem perspectiva de terminar a série em quadrinho, do jeito que o autor imaginou? Assim, Cristiano, eu acho que eu nunca li nada sobre isso, dele falar assim, tô pensando num fim, que nem o Mas próprio parece que está indo para uma conclusão? Não parece. Isso. Agora, o Robert Kirkman, ele é muito bom nisso daí, porque ele dividiu a série em arcos de 6 edições, é sempre 6 edições. É impressionante você ver que ele marca certinho, tem nome, ele dá nome para cada arco. O primeiro é, sei lá, um novo começo, o segundo é intrigas na floresta, quer dizer, ele dá um nome para cada um, eu esqueci o nome dos arcos. Até tem um maiorzinho, que é quando eles enfrentam o Negan, que é um dos bandidos que ficou mais tempo aparecendo, ele faz 2 arcos, né? All Out War parte 1, All Out War parte 2. Então, mas ele marca, e é interessante que esses arquinhos, você percebe que tem uma estrutura de enredo fechada não, mas completa, né? Uma outra coisa que é interessante é praticamente todos os gibis, 120 e tantos gibis que já saiu do Walking Dead, praticamente todos acontece alguma coisa impactante, assim, alguma coisa interessante. Que coisa legal. O cara é muito bom de fazer gancho para a próxima edição. Agora, a série de TV, eles acabam não conseguindo fazer isso. Acho que, em parte, porque a audiência de uma série de TV é diferente dos leitores de um gibi, né? Então, você investe mais. Eu acho que a impressão que me dá é que você investe mais quando você lê um gibi. Você pega uma vez por mês, 24 páginas, você lê em 10 minutos. Então, assim, você vai criar uma ansiedade, vai criar uma expectativa, e o cara tem conseguido entregar. Agora, a série de TV, assim, ele joga um episódio nessa semana, talvez até pensando assim, semana que vem o espectador vai ser recompensado por ter assistido um episódio sem nada, barriga, né? Então, eu acho que também tem um pouco uma estratégia diferente, né? Mas, de qualquer forma... Eu acho que tem uma questão sobre série de TV, que tem muita oferta. Esse formato de temporadas longas é impossível acompanhar. Eu não sei quantos episódios tem por temporada do Walking Dead. Acho que são 16. É muita coisa. Então, mas assim, acho que o problema também é aquela questão do que não tem como não colocar barriga. Né? Não tem como não colocar barriga. Uma série que resolveu bem esse problema foi a série do Sherlock, da BBC. Você assistiu? 3 episódios. Então, e não é só isso. São 3, os episódios, eles são meio que colocados como se fossem filmes, né? Inclusive tem quase 2 horas de duração cada um. E eles fazem um e depois fazem outro lá na frente. Mas isso não é só o Sherlock.
as séries britânicas têm, temporadas muito mais curtas. Tirando o Doctor Who, que nem passa não é considerado série principal, as séries da TV inglesa são bastante curtas. Mas então, de qualquer forma, para tentar a gente ir fechando, né? Porque realmente passamos muito do tempo. O Walking Dead, eu acho que ele tem essa coisa de... teve um impacto interessante nos gibis, porque é uma série bem longeva para gibi, né? Mais de 15 anos, e sempre com o mesmo... Também outra coisa, com o mesmo autor, né? É impressionante. E praticamente, assim, mudou muito pouco os desenhistas. Na mesma editora também é um negócio impressionante. Em preto e branco, que também é um apelo menor, porque hoje em dia os caras estão usando uma super tecnologia para fazer colorização de gibi, né? Então, teve esse impacto forte, tanto teve esse impacto que, assim, Hollywood, e de uma forma geral, eu estou incluindo também as produções de TV, né? Eles estão, assim, nos últimos 15 anos, estão meio, assim, meio fraquinhos, né, de produzir ideias novas. Eles têm ido muito fazer adaptação, né? Então, acho que o Walking Dead acabou despontando em algum momento, quando eles foram há 9 anos atrás, que o Walking Dead devia ter lá seus 5 anos. Falei, pô, uma série que está há 5 anos, está vendendo bem e tal, tá uma editora conhecida. Vamos ver se vale a pena fazer uma série de TV com esses caras, porque já terminamos a série do Dexter, já terminamos a série do... Não, a MC não era o Dexter, a MC era outro, era o Characters Will Come, né? Era o Burn Notice, tinha o outro lá também, acho que o White Collar também, tinha umas sériezinhas deles lá. E aí acabou, o Walking Dead acabou, pegaram um puta de um cineasta para fazer a primeira temporada, para ser o showrunner da primeira temporada, e o primeiro episódio, acho que você falou que assistiu, né? O que você achou do primeiro episódio? Não, era muito legal. Aquela história dele andando por Atlanta abandonada era muito legal. Não, então, a questão das imagens. Aliás, isso daí o Frank Darabont fez melhor do que o gibi, porque o gibi é legal, tem as imagens e tal. Mas a cinematografia do Walking Dead no começo, os primeiros episódios, os primeiros 2, 3 episódios, é impressionante. Assim, eu acho, você estava falando de que foi criado, eu acho que quem achou a série, muito mais do que o estúdio querer, foi o Frank Darabont. Aliás, acho que foi uma série comissionada para o Frank Darabont. Foi uma série que o Frank Darabont definiu ele e comprou propôs o projeto. Tanto que e depois por isso eles que ele ainda... ficou tão puto de ter sido mandado embora. Né? E tanto que acho que isso explica também por que ele, por um tempo ainda, ele ficou sendo creditado como produtor executivo, uma coisa assim. Agora, depois disso, acho que pela explosão da popularidade da série de TV, que é um produto mais acessível, né, para a população, o Walking Dead acabou gerando subprodutos, né? Então, um dos que foi teve bastante impacto foi o jogo de computador que eles lançaram. O Walking Dead era um jogo meio uma novela interativa, né? Ele é meio jogo e é meio uma narrativa interativa. Que é em episódio, né? Exatamente. Esse foi um dos primeiros jogos que eles fizeram em episódio. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros jogos que fizeram em episódio. É um jogo multiplataforma também. Ele apareceu para PC, para Xbox, para PlayStation e tal. A qualidade do jogo também é muito boa. Tem muita gente que fala que as primeiras temporadas do jogo são melhores do que muitas temporadas da TV, do serial da TV, com personagens novos, com coisas diferentes, né? E graças ao sucesso do Walking Dead, viabilizou essa empresa que fez esses jogos e criou esse modelo na versão 2010, né? Que é a Telltale. Que agora quebrou. Que quebrou, isso que eu ia falar, quebrou alguns meses atrás, né? E deixou os empregados na mão, não pagou os direitos dos empregados, e as pessoas que pagaram o Season Pass para ter a temporada inteira iam ficar a ver navios com o final, sem o final, né? E também a série de TV, ela também já gerou a subsérie, né, spin-off, que é o Fear of the Walking Dead, que está, acho que na 4ª temporada, terminou a 4ª temporada agora, e o pessoal está achando até que
tá melhor do que a série principal. Uhum. Né? E vai ter agora filme e tal, então... eu acho que também teve várias outras séries de zumbi, o filme de zumbi que veio depois, acho que um pouco na esteira, né? Então também mostra que eles, da mesma forma que o Crepúsculo reacendeu a chama dos vampiros, eu acho que é o Walking Dead que reacendeu a chama dos zumbis aí nesse momento, né? Sim. Bom, acho que vou tentar ver, não a sexta, sétima, oitava, começar a ver de novo a nona. Não, a nona eu tô gostando, viu? Porque mudou a showrunner e, putz, assim, não que tô falando que é o mesmo nível da primeira, né? Mas a nona tá muito melhor do que a sétima e oitava, com certeza. Sétima e oitava foi muita chatice, muita enrolação, muito personagem sem graça. E essa agora eles criaram umas histórias interessantes. Tem um salto temporal, né? Tem 2 saltos temporais. Tem um no primeiro episódio e um no sexto, entre o sexto e o sétimo, se eu não me engano. Então, a coisa ficou bem interessante, eu gostei bastante. Bom, vou ver se eu me animo a assistir a próxima temporada. O que é interessante é que o Glenn, que é o coreano, que é um americano de ascendência coreana, voltou para a Coreia para fazer um filme. E agora virou astro na Coreia. É mesmo? Interessante. Não sabia disso, não. Eu vi o trailer do filme agora. O filme está bem badalado. Aliás, o Glenn tem um negócio que é interessante. O personagem dele, ele aparece na série, no começo da série, no primeiro episódio, né? Na verdade, ele aparece no finalzinho do primeiro episódio e a cara dele só aparece no segundo, né? Mas no gibi ele aparece na mesma circunstância muito parecida e o jeito que ele morre no gibi é igual ao jeito que ele morre na série de TV. Então, é interessante, porque tem tantos personagens que têm tantas diferenças. O Rick, por exemplo, no gibi, muito no começo do gibi, nos primeiros arcos do gibi, ele perde o braço. O bandido vai lá e corta o braço dele, o governador vai lá e corta o braço dele. E ele fica o resto da história com o braço, depois ele coloca um braço mecânico, né? E na série de TV, acho que ou não tinha dinheiro para os efeitos especiais, ou acharam que não cabia o herói principal ser um cara sem um braço. E o Rick, na série de TV, não morreu, não, ele saiu da história, né? Teve uma saída lá, alguns acham que ele morreu, outros não. E no gibi, o Rick tá firme e forte, e a história já tá muito mais para frente do que tá a história da série de TV, e ele tá lá. O Carl também morreu ano passado na série de TV, no gibi ele tá lá. E aí na série de TV eles vão inventando isso. Agora, eu achei engraçado isso daí, que o Glenn, acho que foi um dos poucos personagens que ficou a história mantida, apesar que no gibi ele tem muito menos papel do que na série. Bom, ficamos por aqui então. Então ficamos. Conclusão, você vai assistir e eu vou tentar aqui, eu vou ficar torcendo para acabar logo, porque para mim já tá bom dessa série. Tá bom. Eu te mandei o trailer do filme, chama Burning. Tá passando no Belas Artes. Legal. Tá bom? Bom, pessoal, beleza. Tchau, até a próxima semana. Ficamos aqui, não esqueçam de de assinar o canal, de dar o joinha no vídeo e ligar a sinetinha. Tchau. Até mais, Cristiano. Até.